Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, chamado Reencarnação, e importante sempre, lembrar que quem está chegando agora, quem está começando esses estudos junto conosco, é importante ouvir os áudios anteriores dos comentários, das leituras, para poder situar na história do livro, ficar com a percepção correta da situação toda. Então é importante, quem tá começando os estudos, ouvir os anteriores para poder se situar e ter ideia de tudo aquilo que nós já comentamos, que nós já lemos aqui. Continuando a leitura de hoje, nós estamos num ponto em que Alexandre está valorizando ali, explicando para André Luiz a importância do sexo, da relação sexual para nós, que ainda nós encarnados não vemos esse ato como a sublimidade que ele tem, que é gerar um novo corpo ali, uma nova encarnação, para uma nova oportunidade para um espírito que chegará através daquele corpo, e que os espíritos superiores já enxergam isso de uma forma diferente da nossa. Então é isso que ele está explicando para André Luiz. Aí o Alexandre continua. Na verdade, André Luiz que vai continuar o texto aqui. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema, relativo ao sexo, tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Vejam, repetindo aqui. A união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, que ele chama de fecundações psíquicas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processos maravilhosos de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante.
Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referente à posição do sexo na vida universal. Então ele está aqui, Alexandre continua enaltecendo aqui a união sexual, o ato sexual, como a sublimidade que ele existe, longe até daquelas vulgares que nós, como encarnados, muitas vezes nos entregamos somente à satisfação física do instinto sexual ali, né? Do instinto da reprodução, como animais mesmo, como brutais ainda, satisfazendo as necessidades físicas, fisiológicas do corpo, e muitas vezes não levamos, não pensamos e nem raciocinamos dessa maneira que ele coloca aqui, da sublimidade, do sentimento da divindade que existe nesses atos, né? Lembrar que é a forma que Deus nos dá para procriação, para reprodução, para a volta ao espírito, do espírito, né? A encarnação, a vida, a existência do espírito, numa nova existência, né? A vida continua, mas as existências que mudam. Então é através do sexo que isso é possível. Então, importantes mensagens aqui. Por que ele está dizendo tudo isso, o Alexandre? Porque, se vocês se lembram, algumas páginas atrás, o André Luiz queria resolver logo a situação, né? Perguntou para o Alexandre por que demorava tanto tempo em se programar ali a reencarnação, tanto cuidado que se tinha, da aproximação dos espíritos, ali da reconciliação até das dificuldades que tinham para poder renascer, e ele queria resolver logo, né? Não queria, ele achava que poderia, já que eles conheciam todas as leis, os espíritos superiores, né? Ele estava falando, que conheciam todo o processo da reencarnatória, que eles já poderiam ter resolvido isso e estavam ali, na visão dele, na visão de André Luiz, demorando muito para que aquilo acontecesse. Aí Alexandre está passando todo esse entendimento, toda essa explicação para que ele possa também elevar o pensamento nessas situações que também para ele não tinha ainda pensado nisso. Aí ele continua, Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado, nunca ouvira definições tão profundas referente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador, gravemente, que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, ceitil por ceitil, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características
numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Então, o uso imprevidente ou irresponsável do sexo que existe ainda na Terra, na vida do homem e da mulher, né? Tudo isso terá que ser... Vamos ter que responder pelo uso que fazemos, se de uma maneira responsável, ótimo, se de uma maneira irresponsável, teremos que corrigir de alguma forma. Então nada passará em branco para Deus, né, para as nossas responsabilidades. Então, como ele fala, serão punidos severamente pela natureza divina, quer dizer, quanto mais irresponsável, quanto mais imprevidente for, mais responsabilidades atraem para o futuro, para o seu futuro, e terão que corrigir isso, sem dúvida nenhuma. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei interrogar. Aí André Luiz faz outra pergunta para o Alexandre. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne, mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênio de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Então, ter um olhar diferente para a necessidade sexual, né? Ter ali o respeito conosco e com o próximo também, com o nosso corpo, com o corpo do parceiro, para que não seja simplesmente, como ele diz aqui, atritos celulares, né? Mas que seja, sim, uma troca de energia salutar, amorosa, né? Equilibrada,
para que a gente possa ir já nessa encarnação mesmo, já ir nos espiritualizando neste ato, né? Neste ato que ainda nos é instintivo muitas vezes, mas já que a gente já pode ir enaltecendo ali, sabendo do seu valor e principalmente do respeito, né, ao parceiro, à parceira, para que nessa atitude não seja simplesmente uma satisfação física, mas que tenha ali todo um valor emotivo, amoroso, vinculado a este ato, né? Bom, nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos a leitura e as explicações dessas situações tão difíceis ainda para o nosso entendimento, mas que já temos que começar a aplicá-la na nossa vida de relação, na nossa vida, né, material, para irmos melhorando, senão a gente não vai nunca ter essa modificação, né, em nossos atos, né? Muita paz a todos, fiquem todos em paz, tenham todos uma ótima semana.